Desculpa, pessoal, tá difícil hoje, hein? O celular tocou de novo. Eu já tinha gravado o primeiro vídeo de 2 minutos, mas interrompeu, eu voltei de novo comentando do início e agora no final foi interrompido por uma nova ligação, tá? Então vocês me perdoem. Eu estava comentando a respeito do 407, um outro dispositivo que traz uma previsão sobre a ata notarial, tá? E diz assim, ó, o 407 do CPC. O documento feito por oficial público incompetente, ou seja, um oficial sem atribuições, sem deter competência para a prática do ato, né? Ou esse documento feito por oficial público sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma validade, tem a mesma eficácia probatória de um documento particular. O que diz o 407, portanto, é que a ata notarial, quando ela é lavrada por um tabelião sem atribuições, sem competência para lavrar o ato, né? Ou quando ela é lavrada também sem a observância de alguma formalidade essencial, ela terá valor probatório reduzido. Ela vai valer não como um documento público, né? Mas sim como um documento particular. Desde que, nos termos do 407, as partes, os particulares, assinarem esse documento também. Tá? Então, a assinatura do tabelião, um servidor público, né? um agente do Estado dotado de fé pública, né? Ela não tem validade alguma, tá? Porque ele não tinha competência para atestar, para documentar, para relatar o fato, e da mesma forma, quando falta um preenchimento, não observa uma formalidade legal, essa ata não será válida como documento público, tá? Então, ela vale como mero documento particular, desde que esteja assinado pelas partes, tá? Ou seja, é um documento sem a tal fé pública, né, pessoal? Que os servidores públicos, por exemplo, os tabeliões dos cartórios das serventias extrajudiciais, mas poderiam ser os serventuários do fórum, né, que são servidores públicos e também tem fé pública quando emitem lá uma certidão a pedido das partes, né, quando atestam algum fato, né? O que seria a tal fé pública? O que eles relatam é tido como verdadeiro, né? Presume-se verdadeiro, é aquela tal presunção juris tantum, né, pessoal? Sem a necessidade de demonstrar que aquilo que eles relatam corresponde à verdade, tá? Então, fé pública é isso, é uma declaração que goza de veracidade, né? O que eles relatam é tido como verdadeiro, sem a necessidade de uma maior demonstração da veracidade desse relato, desse fato relatado, até que se prove em contrário, tá? Então é verdade até que se prove em contrário, uma vez que existe a presunção da veracidade, a presunção juris tantum, em razão da fé pública que os servidores públicos, os agentes de Estado, eles gozam, né? Então os oficiais de justiça têm fé pública, os delegados de polícia, os escrivãos, né? Todos esses agentes ligados ao Estado, né? Os servidores ligados ao Estado, eles gozam desta fé pública no que estão relatando, tá? Então elas são verdadeiras até que se prove em contrário, sem a necessidade de demonstração por meio de outras provas, ok? Esse 407, ele diz justamente isso, de que uma ata lavrada por um oficial incompetente, tá? Aquele que não tem atribuições para a prática do ato, né? Ou sem formalidades legais, é um mero documento particular, tá? Desde que os particulares assinem também, né? Porque o 407 fala se o documento estiver assinado pelas partes, ele então vai ter lá essa força reduzida, né, um valor probante reduzido, servindo apenas como um documento particular. E aí necessitando talvez de outras provas para a demonstração de que aquele documento particular, ele representa a verdade, né? Ele relata, ele atesta um fato verdadeiro, ok? E se vocês quiserem estudar um pouco mais a respeito da ata notarial, infelizmente nós não temos tempo para isso, e também não é uma modalidade de prova de grandes discussões, né? É bem tranquila, e a utilização desse meio, e que tem ganhado cada vez mais força, né, no nosso processo atual,
Mas se quiserem estudar, devem analisar a lei que dispõe sobre serviços notariais e de registro. É a Lei 8.935 de 94, tá? Na lei, a gente encontra a questão da competência do tabelião de notas, tá no artigo 6 e 7, 6º e 7º da lei, que o tabelião de notas é quem detém a exclusividade de autenticar fatos por meio de ata notarial. Tá? Então, lá no artigo 6º e 7º da Lei de Serviços Notariais de Registro, diz que quem detém competência é o tabelião de notas. Tá? Ele é o notário que tem competência para lavrar uma escritura relatando fatos, né? Aí gozando então da tal fé pública no seu relato, essa escritura denominada de ata notarial, beleza? E depois, o 27 também traz um dispositivo, dentro disso que nós estamos falando, que menciona a não admissão, né, de elaboração de ata por oficial notário impedido, tá? O impedido é aquele que passou por um processo disciplinar, que perdeu o direito de trabalhar como tabelião, né? Então ele sofreu lá uma pena de demissão do serviço público, né? E perdeu então e deixa de ser um oficial não só competente, mas ele passa a ser ele não é competente porque ele não detém competências, mas ele é também impedido da prática do ato. E o 27 diz que a ata notarial lavrada por um notário impedido, ela não tem validade alguma, tá? Ela é um documento que não surte qualquer eficácia, é um documento que padece de nulidade sem surtir qualquer efeito, tá? Então ela não é admitida como um documento válido nos termos do artigo 27 da Lei 8.935 de 94, tá? Então um notário que perdeu o direito, né, porque praticou lá atos criminosos, atos aí que pudessem trazer prejuízos, né, e aí ele responde a um processo administrativo disciplinar, né, junto ao seu conselho representativo, né, e depois desse processo, que ele tem que ter direito à defesa, contraditório, ele acaba sendo condenado à perda do serviço público, né, à demissão do serviço público. Então aí ele não pode mais trabalhar como notário, ele não pode mais exercer atos, né, típicos da sua função, dessa função que ele perdeu, na verdade, porque ele passa a ser um notário impedido, ok? Era isso que a gente tinha a comentar a respeito da ata notarial. Eu volto então no próximo vídeo para falar da prova documental, ok? Obrigado.